Shalom! Bem, hoje nós vamos comentar o capítulo 21 ao 23 de Gênesis. O capítulo 21 começa falando a respeito do nascimento de Isaac. E o texto começa dizendo o seguinte: Visitou, pois, o Senhor a Sara, como lhe disse, o Senhor cumpriu o que havia prometido. Essa primeira parte é muito interessante a gente pensar que o nosso Deus é um Deus que cumpre as promessas. Só uma observação. Aquilo que você tem convicção, Deus tem cumprido a parte dele na sua vida? Deus cumpriu várias coisas. Por exemplo, Deus ele prometeu que mandaria para nós o Espírito Santo, e ele cumpriu. Deus prometeu que nos daria uma paz que iria exceder a qualquer entendimento, e na conversão a gente tem essa paz. Ele nos prometeu, por exemplo, o suprimento em todas as nossas necessidades, e assim ele faz. E além disso, ele nos promete perdão dos nossos pecados, e assim ele faz. Então, Deus prometeu a Sara e a Abraão um filho, e mesmo na velhice, ele prometeu e cumpriu. Está aí na palavra, nesse capítulo 21, o nascimento de Isaac. Na sequência, a gente vê que Ismael, com aproximadamente 13 a 14 anos, talvez 15 anos de idade, a Bíblia fala que ele estava caçoando, estava rindo do seu irmão Isaac, e por isso Sara ficou muito nervosa, chega para Abraão e fala: Abraão, manda Agar embora, porque Ismael não é o filho da promessa. E aí assim é feito. Abraão fica meio chateado, mas Deus fala com Abraão: Abraão, deixa o menino ir, porque a promessa está sobre Isaac. Mas sobre Ismael haveria também uma bênção. Deus falou assim: olha, eu vou abençoá-lo e dele vai vir uma grande nação, muitas pessoas. Tanto é que de Ismael surgem os árabes. A nação árabe, ela vem de Ismael. Então surgiu uma nação muito poderosa, uma nação forte. Na sequência, é interessante que Deus ele vai colocar à prova Abraão em relação ao seu filho Isaac. O filho da promessa, Deus fala assim: agora você vai e vai sacrificá-lo para mim. Leva ele lá para um dos montes na terra de Moriá. E a terra de Moriá foi onde será feito, a gente vai ver isso, o templo de Jerusalém. O templo foi construído lá nessa terra onde era Moriá. E assim foi feito. Quando Isaac ele é jovem, né? A Bíblia diz que ele vai ter menos de 37 anos, porque a Sara morre com 127 anos, então Isaac ele vai ter aproximadamente 37 anos quando Sara morre. Então esse sacrifício que Abraão fez, Isaac ele era bem jovem. E então, como jovem, ele mesmo assim ele se submeteu. Vocês lembram que Isaac é amarrado, Isaac pergunta para o seu pai: pai, aqui a gente tem a lenha, tem um cutelo, mas cadê o cordeiro? E aí vem aquela palavra célebre que a gente usa até hoje: Deus proverá, Jeová Jirê. Então daí é onde veio. Abraão vai sacrificar o filho, e quando vai sacrificar aparece um anjo dizendo: não, não sacrifica. E aí, mais uma vez, Abraão teve uma experiência especial e tremenda, e a partir daí Deus começa a confirmar a aliança e que todas as nações seriam abençoadas em Abraão. E o trecho termina com a morte de Sara. Como eu falei, com 127 anos, a Sara morre e Abraão vai pagar 400 ciclos de prata, que eu fiz uma conta aqui, cada ciclo é em média 12 gramas de prata. Então Abraão pagou lá no enterro, no Monte Macpela, em Hebron, aproximadamente 4,8 kg de prata. Lembrando que a prata naquele tempo era valiosíssima, era
praticamente o mesmo valor do ouro. É como se ele pagasse 4 quilos de ouro em um enterro, em uma capela, né? Em uma caverna onde Sara é enterrada e futuramente ele também será enterrado. Então é isso. Deus abençoe vocês e boa leitura.